Eu sou Lilian Caras e esse é o programa Descobrindo o Paraná. Hoje vamos conhecer o turismo rural aqui de Jacarezinho. No Paraná, no Paraná. Você respira cultura, como esse local respira cultura. Conte mais um pouco sobre ele para nós. Aqui no nosso espaço, Lilian, nós temos acontecendo uma exposição muito bonita também, que é a exposição do Grupo Prisma e também uma exposição do Joãozinho Caldeiro, poeta do barro. Então, uma exposição que reúne obras de diversos artistas do município de Jacarezinho. E essa força, essa potência dessa expressão popular está manifesta nessa exposição aqui no nosso museu, né? Então, é um convite também para toda a comunidade de vir e experimentar a exposição. A exposição, penso que não deve ser vista tão somente do ponto de vista daquela observação, sabe, dura, não. Quando a gente encontra e se depara com uma obra de Joãozinho Caldeira, que é artista daqui. Que é artista daqui de Jacarezinho, né? Premiado em diversos salões Brasil afora, e um artista primitivo, né? E aí, artista primitivo no sentido de que a sua obra é uma obra considerada primitivista, mas de uma potência, de uma força em que a vida também se manifesta no barro, né? E assim como também essa vida da Dona Maria, do Seu José, que se manifesta, por exemplo, na obra do Nelson Madureira, ou das expressões do dia a dia, do cotidiano, das brincadeiras nas obras de Marina Moura, ou ainda, se nós quisermos pensarmos no trabalho do Edmilson Donizete, de entender como que o dia a dia do trabalhador rural, ele também pode ser um mote para a produção artística, e uma produção artística popular e com uma qualidade magnífica, né? Então, o Museu de Arte e Cultura Popular tem esse objetivo, essa missão e o compromisso com as comunidades populares, com os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, de terreiro, né? Esse é o compromisso do museu. E assim também nós podemos pensar o próprio Centro de Documentação. O Centro de Documentação Histórica da UEMP tem por objetivo salvaguardar a memória histórica de toda uma região que, infelizmente, ficou conhecida durante muito tempo como Ramal da Fome, né? E de uma região também cuja história só é contada a partir de um ponto de vista dominante, da elite, né? Quando se fala no arte pioneiro, o que nos vem? Quem são esses pioneiros? Quem foram, na verdade, as pessoas que desbravaram essas matas? Quem foram as pessoas que efetivamente construíram as pontes? Isso não fala, né? Então, e esse é o objetivo. Buscar tudo isso. E buscar, documentar, e mais do que isso, pensar o quanto a universidade tem a obrigação e o dever, né, de apresentar para as nossas crianças, para a nossa comunidade acadêmica, de que a história ela é fruto de múltiplas percepções. A história não é uma verdade dada e objetiva, né? Então existem pontos de vista, e esses pontos de vista diferentes do trabalhador rural, do artista popular, da mãe de santo, da baiana do carnaval, né, do mestre-sala que durante o dia é pedreiro. Então é a memória dessas pessoas que também passam a ser salvaguardadas no nosso espaço do Centro de Documentação. Então, o museu e o Centro de Documentação são, na verdade, um grande espaço de memória em que interligados, né? Interligados, indissociáveis, eu diria. Com um objetivo muito claro, que é fazer com que todas as classes, né, todas as pessoas tenham acesso e direito à sua própria memória. Um povo sem memória é um povo sem identidade. A sua própria história, né? Sua própria história. E além disso, aqui no museu vocês têm outros tipos de evento também. Temos. Que engloba. Nós temos, na verdade, um outro equipamento cultural que é o Galpão Cultural Romano Nunes. O Romano Nunes, ou também conhecido como Cabelo, foi um grande violonista jacareziense que levou o nome de Jacarezinho para o Brasil afora, né? E o Cabelo tinha um sonho que era de montar uma escola de música, uma escola de artes, para que
as crianças, né, de Jacarezinho tivessem uma oportunidade como ele teve com a sua viola. E o Cabelo volta, ele fica um bom tempo da sua vida em Curitiba, depois ele passa a ter momentos esporádicos em Jacarezinho e ele procura a universidade em um desses momentos, acredito eu, lá em 2013, e externa esse desejo, né? Olha, eu queria tanto, né, criar uma escola, um espaço para poder ensinar. E ele foi estreitando o vínculo com a UEMP, fazendo apresentações à universidade, a universidade promovendo seus shows. E, infelizmente, o Cabelo nos deixa precocemente, né? 3 anos depois, ele tem a sua partida e ficou, então, lançada num território, né? Num terreno fértil que é a universidade, essa semente desse desafio. Então, nós criamos o Galpão Cultural, que é esse espaço, né? Para oficinas culturais, para toda a nossa... Um legado. Um legado do Romano Nunes, né? Então, infelizmente, não podemos em vida, né, ter oferecido a ele essa possibilidade por uma série de questões estruturais, obviamente, mas nós conseguimos hoje implementar, né, um espaço cultural estrategicamente instalado num bairro que carece muito de iniciativas como essa, para que a gente possa, de alguma forma, então, quem sabe, transformar a vida de outras crianças, de outros jovens e, na mesma medida, fazer com que o sonho do Cabelo seja uma realidade, né, presente. E a capoeira? A capoeira, aqui é também uma outra coisa, Línia, muito interessante e que carece ser pesquisado em profundidade. E eu vou dizer por quê. A capoeira, assim como o próprio carnaval, é uma atividade cultural e também esportiva de resistência. É afro. É afro, né? É ancestralidade. E, curiosamente, Jacarezinho, desde a década de 1970, talvez ali 80, já tem grupos constituídos e são grupos que nem sempre foram contemplados por editais de fomento à cultura ou que tivesse uma política específica, né, de uma gestão para, né, dar esse apoio para os grupos de capoeira. Então, organicamente, eles acontecem num assoalho de uma estação ferroviária, debaixo de uma árvore, debaixo da ponte, se for o caso. Então, é a arte da resistência. E nós temos importantes nomes da capoeira aqui na cidade de Jacarezinho, como o próprio mestre Capoeirinha, o mestre Salomão, o mestre Valtinho, enfim, e outros tantos que até hoje contribuem de maneira significativa, atuando ali no dia a dia com as crianças e conscientizando-as de que a capoeira também é um caminho possível, né, para a transformação dessa realidade. E a universidade se sente muito feliz de poder entregar um galpão onde essas crianças, podem praticar com boas condições, né? E reconhecer um trabalho que, na verdade, já existe há algum tempo, né? E sem um apoio institucional muitas vezes, né? Importante frisar isso. Então, a capoeira é assim como as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda em Jacarezinho, e assim como o carnaval de rua, é proveniente de uma cultura negra, né? E nós vivemos num país racista, nós vivemos num país que temos uma estrutura totalmente enviesada, né? Esse país não foi feito para que a população negra desse certo. E isso nós estamos falando de séculos, né? Então, hoje o que nós fazemos aqui é colocar um grãozinho de areia, né, nesse grande universo, nesse grande... E semear, né? E semear. No Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, ia. Professor Marcos, muito obrigado por nos receber na sua propriedade. E nós estamos conhecendo um pouco do turismo rural aqui em Jacarezinho. Como o senhor vê, que potencialidade o senhor vê em relação ao turismo? Bom, Lilian, primeiro eu que tenho que agradecer a visita de vocês, né? Muita gente de fora não sabe que existe turismo em Jacarezinho. E talvez organizado não exista mesmo, né? Falando em turismo rural, uma das potencialidades que Jacarezinho tem
é que uma região é diferente da outra. Nós estamos aqui no bairro Monjolinho, né? Mas se você andar as outras regiões rurais da cidade, você vai ver que a composição de solo é diferente, então você já tem culturas diferentes e pessoas diferentes, né? O grande problema é que o campo, do fim da economia cafeeira para cá, o campo ficou despovoado. Para a gente ter uma ideia, né, Jacarezinho tem em torno de 39 mil habitantes e apenas 4 mil estão concentrados na zona rural. O que significa isso, né, em proporção? É uma cidade com 600 quilômetros quadrados e o perímetro urbano tem 2.500 quilômetros quadrados, ou seja, todos os outros 600 ele é zona rural. E nós não temos. Se você vem de fora, você vem aqui e me pergunta onde eu posso ir, né? Eu gosto de turismo rural, eu queria visitar um lugar junto à natureza, fazer uma atividade, onde eu posso ir? Seria difícil eu pegar e falar, vou te levar em tal lugar, sabe? Mas se fosse esse o único problema, ainda seria mais fácil, mais simples da gente resolver, né? O que deixa nós que somos aqui de Jacarezinho e que temos propriedades na zona rural, né, é que existem diversas potencialidades a serem exploradas, né, mas a gente não consegue desenvolver um projeto completo nesse sentido. Você veja, vocês estiveram aqui, né? Nós temos aqui cachoeiras, o Rio Jacaré corta esse bairro de ponta a ponta. Nós temos grandes penhascos, né? Que a estrada acaba num penhasco muito legal, onde o pessoal praticava esses esportes radicais. Mas, por outro lado, o Jacarezinho sempre teve uma mentalidade muito conservadora. E essas belezas naturais, elas geralmente estão em propriedades privadas. Ou seja, se não há uma autorização para utilizar, não tem como as pessoas entrarem. Então, há uma geração inteira em Jacarezinho que não conhece a zona rural de Jacarezinho, que não conhece as belezas naturais, as cachoeiras, né, as matas, que nós temos uma variedade de culturas assim bem interessante. Nós temos pessoas que estudaram para de repente servirem de guias nesse sentido, mas tudo isso muito subutilizado, né? Então, a colonização aqui se deu na esteira da economia cafeeira, né? E diferente do norte novo, do norte novíssimo, também não foi organizado. Foram grandes proprietários de terra que plantaram café, viram no café uma fonte de renda assim bem interessante. E o campo passou a ser povoado, porque o café que era plantado na época, ele exigia 5 pessoas por hectare, ou seja, era uma família por hectare, e as pessoas plantavam milhões de pés de café, tá? Com o fim da lavoura cafeeira, esse contingente, né, de pessoas acabou não tendo oportunidade no campo e migrando para a cidade. Sim. Tá? Não eram os proprietários de terra, porque os grandes proprietários de terra simplesmente substituíram a lavoura de café por cana-de-açúcar ou gado, né? Nós temos outro problema. O nosso solo é de má qualidade nessa região. Com o café não tinha problema, porque o café ele exige uma adubação frequente. E como a cana também não tem, porque exige, né, a correção do solo para ser plantado. Então, outras lavouras, elas não vingam com tanta produtividade, né, aqui. Ou seja, nós passamos a ser uma região de pecuária e cana-de-açúcar. Então houve essa substituição das relações de trabalho, né? Saiu
meieiro, o boia fria, e o meieiro ou o colono, né, que é característico da lavoura cafeeira, e entrou o boia fria. Mas o boia fria não mora aqui, o boia fria mora na cidade. Ele ajuda a compor aquele exército de reserva lá, né, para substituição eventual. Por outro lado, esse potencial geográfico da região que você acabou fazendo um tour aí, né, ele estimula os passeios de bike. É uma região muito procurada cicloturismo aí tá? Pelos praticantes de cicloturismo, né? Jacarezinho tem essa veia de... essa ligação mental com o Texas, né? Ontem mesmo nós tivemos, né, a festa do Texas. E então todas as propriedades têm cavalo, as pessoas vêm para cá ou vêm a cavalo ou guardam um cavalo em algum conhecido e final de semana vêm fazer esses passeios, né? Então são questões que também podem ser exploradas, né? Essa é a situação que nós temos nessa região. Marlene, da onde que vem a inspiração para produzir esses produtos deliciosos? Isso é da minha infância. É de família? De família, que veio das avós, tias-avós, da mãe. E eu cresci com isso, né? Então, inspiração é da minha infância, da família. E essa memória afetiva, as pessoas vêm aqui, comem o seu docinho. Conta pra nós como é que funciona aí. Sim, eu sempre gostei de fazer doce. E aí é uma forma de eu ter em casa um doce, uma geleia, chega uma visita, chega uma visita inesperada, você já tem uma sobremesa se você não preparou alguma coisa, né? E no começo eu fazia para dar de presente. Era para presente, eu presenteava os amigos, presenteava a família. O orçamento estava curto, vamos dar doce de presente. Um dia eu resolvi. Falei, por que não? Vamos fazer para vender? Comecei com goiabada. Se eu não vender, eu fico 3 anos sem fazer goiabada. Porque os vidros são esterilizados, são todos, né, pasteurizados. Tudo feito com carinho. Com muito carinho, com muito amor. E aí assim eu comecei a fazer os doces. E hoje, quais são os produtos que você fabrica? O requeijão de corte, que é um requeijão mesmo, no processo caseiro, ele não vai amido de milho. E como que é esse processo? Posso falar? Pode. O leite, claro. Coloca o leite para coalhar sem nenhum aditivo químico. Ele coalha ao natural. Quando ele está coalhado, a gente tira a nata que está por cima e reserva, porque ele vai ser filado nessa nata. A coalhada vai para o fogo, mas não pode ser fervido. Ela é aquecida, bem quente. Sai do fogo, tem que passar por uma peneira, um coador. Eu ponho num coador grande. E aí volta a coalhada para o fogo com leite, onde ela vai ser lavada. Ela volta para o coador. É feito esse processo 2 vezes. Aí depois de bem escorrido no coador, junta aquela nata que foi tirado, vai na panela, um sal e onde vai ser filado. Eu já fiz algumas fotos, vai filando até ela derreter, que se você levanta, a liga, sobe mesmo. Para comer o requeijão quente é tudo de bom. Aí ele é informado. E onde o resultado é esse. Essa delícia. E os doces? Certeza. Então, os doces, esse aqui, goiabada cascão, onde eu tenho as bandejinhas ali, goiabada cremosa e doce de leite em pedaços. Tem o doce de leite cremoso, doce de laranja em calda, pétalas de laranja, goiaba em calda, mamão em calda, abóbora com coco. E tem algumas geleias também. E os produtos são todos daqui? Todos daqui e bem caseiros. Não tem nada de moderno. E eles são feitos para pessoas que gostam do sabor do campo. Gosta do doce caseiro. Eles são doces bem apurados. Não são doce com pequena proporção de açúcar. São com açúcar na medida certa. Sucesso! E o sabor deles é o sabor da infância, é o sabor do campo. Não tem como, tem que provar. A gente sabe que a cultura do café aqui em Jacarezinho é muito presente. Conta para nós um pouco dessa realidade que o senhor vive hoje.
Isso é uma realidade que a gente está desde 72, né? 50 anos. 50 anos. Então a gente se dedica na agricultura e a gente fica até emocionado de falar nessas coisas, porque hoje é difícil quem vive nesse ramo, né? Passando as dificuldades, mas a gente está presente. Mas a cultura do café é uma das que traz mais assim renda para o pequeno produtor, né? Então hoje são poucas que sobrevivem aqui hoje. Sobrevivem. Então hoje uma pequena propriedade, né? Desde que esteja numa posição boa, altitude, né? Na região, aí ele pode entrar na lavoura de café, que vai ter um retorno que é o que mais, assim, falando em cultura, é o café, né? E o que identifica na qualidade do café? O senhor falou na altitude. Na altitude. Hoje o café, para ter uma bebida especial, ele tem que estar acima de 500 metros. De 500 a 700 metros, né? Acima dessa altitude, ele é um produto que vai dar de boa qualidade, de bebida, né? Então, aí já favorece o cultivo do café, né? Na plantação do café. Ajuda em relação à umidade? Hoje, então, falando em umidade, o café nessa altitude de 700 metros, ele fica livre dessa umidade, né, em relação assim na manhã, ele já amanhece já com o sol nascendo sem que prejudique a umidade do café, né? Então por isso que ele dá uma bebida boa, né? Então tem vários setores para poder fazer uma bebida especial, né? Então quando fala de bebida especial, você tem que colher esse café no pano, sem ter contato com o solo, né? E fazer um processo de secagem que seja diferente do que a gente fazia sem ter contato com o solo, né? Então aí é uma bebida especial. E o senhor está num local privilegiado. Um local privilegiado. Sem a gente saber, a gente comprou essa propriedade, né? Hoje a gente sabe que a altitude influencia, mas a gente naquela época não sabia, né? Mas então, nessa época, em 1975, quando ocorreu aquela geada, a geada mais forte do Paraná, do Brasil, né? Aí aqui no nosso café queimou, mas não matou o pé de café, né? Então a gente recuperou e desde aquela época, de 75, a gente vem mantendo o café e sempre com bastante produtividade, né? Então tem que gostar para permanecer no café, né? Então a gente vai querer que o senhor mostre um pouco do procedimento para nós. O café, quando é colhido no chão, ele vem com essas impurezas, pedra, terrão, vem cisco. Então aí é um processo que tem que passar pelo lavador. Vai ser jogado nessa caixa, ele vai passar e vai ter o processo para lavar, que vai ser na parte inferior. Depois do processo que joga na caixa, ele vem para o lavador, e aqui vai ser separado, vai tirar as pedras, os pauzinhos maiores, né? E a terra vai ser no chão. Nesse processo, ele vai entrar no lavador e vai separar o café maduro do seco, separando a pedra e a terra. E no processo do café fica limpo. E depois aí para o terreirão. O processo do café, quando está lavando,
A hora que cai no lavador, separa o seco do verde. Isso para melhorar a bebida do café. O lavador faz essa separação aqui. Esse é o seco, este é o verde, que não pode ser no mesmo terreirão, tem que ser separado. Esse num terreirão, esse em outro terreirão. Então, entendi. Esse é o verde. Esse é o verde. Que já está granado também, né? Ele tá bem granado. O processo para carregar o secador, depois que o café está nessa posição aqui, você tem que encher os carrinhos, né? Quando o carrinho estiver completo, aí você vai levar para o secador. E aí você vai erguer e partir para o secador. O café, ele tem várias maneiras de... Esse aqui chama-se palha melosa, esse aqui. Esse aqui é uma escolha, isso é a escolha chamando. Esse é um café inferior, uma bica inferior. E esse é o café que é a exportação. Esse é o café exportação. Puder acompanhar, o turismo rural de Jacarezinho tem um grande potencial. Então convide sua família, seus amigos e venham conhecer essas belezas naturais. Lembrando que o nosso programa está disponível no tourpr.com.br. E até a próxima semana. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Meu Paraná, terra querida, que tem história.